A paz do Senhor, meus irmãos. Mais uma vez estamos aqui neste canal com o intuito de louvar a Deus através da sua palavra, estudarmos a tua palavra. Ele é digno de louvor, ele é digno de honra, de glória. Estamos estudando esse trimestre a igreja em Jerusalém, doutrina, comunhão e fé, a base para o crescimento da igreja em meio à perseguição, em meio às perseguições. Antes de adentrarmos ao assunto aqui, ou aos assuntos, vamos fazer uma oração. Soberano e eterno Deus, te louvamos por mais esta oportunidade, onde aqui estamos para estudarmos a tua palavra. Derrame abundante graça, fala conosco, fala ao coração daquele que, ó Pai, acessará este canal e receberá com certeza, ó Pai, pelo teu Espírito Santo, a preciosa palavra. Mova os corações, transforma os corações, toca os corações, nos enche com teu Espírito Santo, porque é com teu Espírito Santo que conseguimos vencer as batalhas, as perseguições, as lutas de cada vida. Senhor, fica conosco, nos abençoe e nos guarde, no santo e glorioso nome de Jesus. Amém. Como disse a lição, esse trimestre estamos estudando sobre a igreja de Jerusalém, e a lição de hoje é a lição de número 9, 31 de agosto de 2025. Uma igreja que se arrisca, né? Uma igreja que se arrisca. Lição de número 9. Vamos ao texto áureo. Está lá em Atos capítulo 7, verso 55. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus. Verdade prática diz o seguinte: a igreja foi capacitada por Deus, pelo Espírito Santo, para enfrentar um mundo que é hostil à sua fé e valores. A leitura bíblica em classe na nossa lição de hoje está lá em Atos capítulo 6, do verso 8 ao 15, e um segundo texto, capítulo 7, também de Atos, do verso 54 a 60. Vamos à leitura, então, a partir de Atos capítulo 6, verso 8. Diz assim o texto: Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertos, e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Atos 6:11. Então subornaram alguns homens para que dissessem: ouvimos-lhe proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Verso 12. E excitaram o povo, os anciãos e os escribas, e, investindo contra ele, Estevão, o arrebataram e o levaram ao conselho, ao sinédrio. Atos 6:13. Apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra o santo lugar e a lei. Porque nós lhe ouvimos dizer que esse Jesus Nazareno há de destruir este lugar e mudar os costumes de Moisés nos deu. Então, todos os que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Agora, texto de Atos, capítulo 4, verso 54. E ouvindo eles isto, enfureciam-se em seu coração e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus. E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do homem que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritavam com grande voz, taparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. E, expulsando-o da cidade, o apedrejavam. E as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Atos 7:59. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Verso 60. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhe imputes este pecado.
e, tendo dito isto, adormeceu. Objetivos da nossa lição, vamos relatar rapidamente aqui 3 objetivos que a lição de hoje nos traz aqui. Objetivos. Primeiro objetivo, elencar os desafios enfrentados por Estevão ao ter a sua fé questionada e como isso reflete na experiência da igreja de hoje. Segundo, mostrar a defesa da fé feita por Estevão e sua aplicação para os cristãos na atualidade. E terceiro, refletir sobre o martírio de Estevão e a importância da perseverança e fidelidade à missão da igreja. Nós entenderemos ao decorrer da lição que a igreja enfrenta os mesmos desafios, que Estevão enfrentou, e por vezes camuflados, por vezes disfarçados. Ele enfrentou e não negou sua fé. Foi obediente até a morte e morte de cruz. Então, nesta lição, nós vamos estudar a vida e o testemunho de Estevão, né? Um homem cheio de fé, de sabedoria e do Espírito Santo, pleno, completo. Ele enfrentou oposição, falsas acusações e, por fim, o martírio, a sua morte. Morreu em prol do Evangelho, morreu defendendo o Evangelho, morreu pela sua fé. A igreja, né, criando aqui um paralelo, ao cumprir a sua missão, inevitavelmente enfrentará perseguições e desafios, assim como o de Estevão, que veremos na lição. No entanto, assim como Estevão contemplou a glória de Deus em meio à adversidade, somos chamados a confiar plenamente no Senhor e perseverar até o fim, porque a Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Então, esse é o papel da igreja, assim como Estevão, né, defender a fé ao limite. Vamos então aqui só repassando rapidamente, eu fiz um resumo aqui da lição de número 8, porque ela prepara, né, como elas são sequenciais, os capítulos estão em ordem sistemática, ela prepara para a lição de hoje. Anotei alguns pontos aqui que nós aprendemos na lição passada, domingo passado. Lição de número 8, uma igreja que enfrenta os seus problemas. Primeiro ponto que queria destacar aqui, na lição passada, foi que nós identificamos os conflitos lá naquela igreja, na igreja de Jerusalém, naquele começo. O primeiro conflito foi com o idioma, comunicação. Existiam 2 idiomas lá e isso tinha um pouco de dificuldade para que essa comunicação fluísse. Tinha um segundo conflito, a desatenção social. Nós estudamos isso lá também na lição passada com excelência, né? A negligência social, a falta de cuidado com as viúvas gregas ali. Então houve ali um certo murmúrio, houve uma certa murmuração, né? Por conta de muitos irmãos, no caso os apóstolos, pregando a palavra de Deus e não poderiam parar porque a igreja estava avançando, a igreja crescendo, mas outras necessidades apareceram e também precisariam ser cuidadas. Então esse é o segundo conflito, mas daí os irmãos então entenderam que precisava resolver essa situação também. E entendemos pela lição que negligenciar as necessidades não adora a Deus. Elas andam juntas, precisam. Para que esse problema fosse resolvido, aprendemos na lição, identificamos também 2 serviços. O servir com a palavra, o sustento espiritual para a igreja que estava em pleno crescimento, né? Em plena evolução. E o segundo serviço, servir às mesas, sustento físico, o cuidado social para aqueles que careciam de maiores, passavam maiores necessidades e precisavam então de um alento, de um cuidado ali. E aprendemos que os dois, tanto servir a palavra como servir às mesas, são de suma importância. Os dois fazem parte da missão da igreja primitiva, como faz parte da missão da igreja hoje contemporânea. Esses serviços trabalham em conjunto, né? Ainda na lição passada, mas para resolver o problema, como os apóstolos precisavam continuar ensinando a palavra de Deus e dando os devidos cuidados espirituais para a igreja, foi ali nomeados 7 obreiros que aprendemos, né? E Estevão era um desses obreiros. Na seleção, isso foi bem aceito, foi orientado pelo Espírito Santo. Nós vamos ver que o livro de Atos é Atos do Espírito Santo, porque fala muito sobre a ação do Espírito Santo na igreja, na evolução da igreja, no crescimento da igreja.
Esse ato, essa atitude ali dos apóstolos fez cessar a murmuração, está lá em Atos capítulo 6, verso 7, né? Fez cessar a murmuração, a palavra de Deus cresceu e assim a igreja e os sacerdotes obedeciam à fé. Atos 6, 7. E divulgava-se a palavra de Deus, de sorte que multiplicava-se muito o número dos discípulos em Jerusalém e muitos sacerdotes obedeciam à fé. Né? Então, esse é um importante negócio. A diaconia, o serviço, cuidado social, bem como cuidado com a palavra, ambos trabalhando junto, a igreja vai crescer. A igreja precisa disso, precisa ser atendida nesse aspecto. Né? Todavia, nessa diaconia, nesse serviço social, nesse atendimento físico, precisava algumas características, necessitava, exigia, né? O serviço era especial, era um importante serviço, um negócio, um serviço especial, então precisava também de características especiais, né? E a primeira exigência, anotei aqui também para a nossa lembrança, boa reputação, ou seja, bom caráter. No grego, quer dizer, no grego é martireu, testemunha, mártir, ou seja, uma pessoa honesta, uma pessoa autêntica, correta, que não se vende, não negocia valores, não aceita propina, então tinha que ter boa reputação, porque o resultado da boa reputação abriria portas para o evangelho, para o abraço, para o cuidado, né? Ia estreitar o relacionamento, ajuntar e não espalhar, aproximar e não distanciar. Então, boa reputação e aproxima, dá crescimento, dá base, dá solidez para o trabalho. Né? E a segunda exigência, cheio do Espírito Santo e de sabedoria. Essas são duas características aqui, ou três características essenciais para aqueles 7 obreiros que assumiriam aquela obra, aquela tarefa que os apóstolos estavam delegando ali. E 2 pontos gostaria de destacar aqui, isso é muito interessante. Uma pessoa cheia, ela não abre, não sobra espaço para outras coisas ou outros pensamentos. Ela é plena, ela está completa, né? Então não tem espaço para outras coisas. Uma pessoa que ocupa sua mente, ocupa o seu coração, ocupa suas ações, fazendo a obra de Deus, fazendo bem ao próximo, não sobra tempo para murmuração, não sobra tempo para outras coisas que não agrada a Deus. Então que a nossa mente, que o nosso coração e as nossas atitudes, né, possam estar sempre movidas pelo Espírito Santo, que é o qual nós devemos estar cheio a cada dia. E a segunda frase, o segundo ponto que queria destacar aqui é uma pessoa cheia do Espírito Santo. Ela é orientada por Ele, pensa como Deus pensa, porque o Espírito Santo é Deus, age como Deus age ou agiria, vê como Deus vê, tem discernimento, é sensível e sábio, né? Então essa é uma pessoa cheia do Espírito Santo, sabe entrar, sair, lidar, abraçar, cuidar, consegue discernir todas as coisas e de ninguém é discernido, né? E baseado nesse tópico, Estevão cheio do Espírito Santo, né? Cheio do Espírito Santo, ele demonstra, ele se arrisca, ele avança, ele não fica apenas no serviço às mesas, ao serviço social, ao cuidado social, ele avança para a pregação do Evangelho. É isso que nós vamos ver no decorrer da lição. Então, lição de número 9, uma lição que se arrisca. O verbo arriscar aqui pode ter o sentido de expor. Então, uma igreja que arrisca é uma igreja que expõe, é uma igreja que sai das 4 paredes, atravessa essas portas, as cidades, os vales, ela vai e prega a palavra de Deus, anuncia, todavia ela tem que ter boa reputação e também estar cheia do Espírito Santo. Lembra de Atos 1:8, né? Antes de receber o Espírito Santo, eles não poderiam sair, mas a partir do momento que recebessem o Espírito Santo, aí eles receberiam poder para poder anunciar a palavra e trazer boas novas, as boas novas do Evangelho, né? Então, o verbo arriscar aqui pode ter o sentido de expor ao perigo ou à sorte, mas também pode significar ter audácia, ousadia, intrepidez em pregar o Evangelho. Assim era Estevão. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, só voltando aqui no texto áureo, né? Ela consegue enxergar, ela consegue perceber, ela consegue compreender, sentir a glória de Deus. E o mais importante e lindo de tudo, neste caso específico de Estevão, ver
a glória de Deus e Jesus. Então, uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela enxerga, ela vê, ela percebe, ela atende, ela compreende. Cheio aqui quer dizer preenchido, completo. Vem do grego pleres, né? Adjetivo cheio é preenchido, completo, que não tem falta de nada, é perfeito. Então, a pessoa cheia do Espírito Santo, ela está perfeita, está com tudo no lugar para poder receber as orientações, os cuidados e assim avançar. Mas por que eu preciso estar cheio? Já disse no início, no começo, um pouquinho ali na introdução, que uma pessoa cheia, uma pessoa completa, plena, ela não tem espaço e não cede espaço para outras coisas que atrapalham a obra de Deus, né? E cheio do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é o guia fiel da igreja. É ele que orienta em todos os aspectos. Em todos os aspectos. Sem o Espírito Santo não avançamos. O Espírito Santo é que nos dá graça. O Espírito Santo é que nos motiva. O Espírito Santo é que nos dá força, ânimo, disposição, coragem, intrepidez para poder fazer a obra de Deus. E também nos guia, nos orienta como, quando, onde fazer a sua obra. Em Atos dos Apóstolos mesmo, né? Lucas relata aqui muitos textos aqui. O Espírito Santo guiou a sua igreja no trabalho da igreja, né? Em testemunhar o evangelho, está em Atos 1:8. Na obra missionária, nós vemos o Espírito Santo orientando o apóstolo Paulo nas suas viagens. Na ordenação dos ministros, Paulo e Barnabé sendo separados para poder fazer as viagens, seguir adiante, né? Na separação dos diáconos, que é o texto que nós estamos lendo aqui. Solução de divergências em Atos 15, lá no concílio, para enxergar perfeitamente, comunicar conhecimento espiritual para confirmar Cristo. Essa é a principal questão. O Espírito Santo, estando cheios do Espírito Santo, ele nos guia para que nós possamos enxergar e confirmar Cristo na vida da igreja, Cristo na nossa vida, né? Outra questão, outro ponto aqui, o Espírito Santo ele traz convicção, ou seja, ele convence, ele tem convicção, ele passa convicção, ele convence o ser humano, a humanidade, do pecado, da justiça e do juízo, está lá em João 16, do 8 ao 11, ele produz regeneração e produz santificação, esse é o Espírito Santo, por isso precisamos estar cheios do Espírito Santo, porque daí nós somos novas criaturas e essas novas criaturas andam segundo a vontade de Deus. A verdade prática aqui também muito importante, quero frisar alguns pontos aqui. A igreja foi capacitada por Deus para enfrentar um mundo que é hostil, aguerrido, né? Violento, à nossa fé e aos nossos valores, né? Aos nossos valores. Na leitura diária dos nossos textos aqui, né? Tem alguns textos, eu trouxe aqui 3 versos para nós meditarmos um pouquinho ou para ficar na nossa memória, né? Mesmo vivendo num mundo hostil, porque Jesus mesmo disse que nós somos como ovelha no meio de lobos, né? O lobo ele é sagaz, ele é feroz, ele é violento, a ovelha é dócil, né? É calma, é tranquila, é serena, né? Assim é a igreja, ela enfrenta os problemas sem reclamar, orando, confiando que o pastor vai socorrer ela em algum momento. Assim é a igreja. Quem que faz ela ter essa convicção? O Espírito Santo. Não, certamente o pastor, o meu pastor, ele vai cuidar de mim, ele vai me visitar. E tendo o Espírito Santo para nos dar essa convicção, nós dizemos o que Paulo disse lá em Atos 20, 24. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contando que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Então, quem capacita? O Espírito Santo. Ele nos deixa, ele nos convence e nos dá convicção. Ele nos capacita com sabedoria para resistir o dia mal. E vencer todas as barreiras. Atos 6,10 diz o seguinte: não podiam resistir à sabedoria de Estevão, né? E ao Espírito com que falava. Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo, né? O diabo ele vai cirandar daqui, cirandar de lá, mas cheios do Espírito Santo estamos orientados, estamos guardados por Ele, protegidos e orientados por Ele, né? E tanto nesse mundo hostil, né? Neste mundo que batalha contra a nossa vida espiritual, contra a vida da igreja como um todo, né? Como também o Espírito Santo nos convence a não negociar os nossos valores. Que valores são esses? Trouxe aqui alguns para
falar rapidamente. Valor da nossa liberdade. Uma nação jamais será grande se seus cidadãos vivem no cabresto do medo. Não, não temos medo, porque nós temos um Deus que vela por nós e nos fará vencer. Segundo, o valor da propriedade. Qualquer regime político ou econômico que atenta contra o direito da propriedade do próximo descamba para a violência, promove injustiça, perturba a paz. Então não tem paz, né? Aquele que tenta interferir no direito do outro. Isso é muito ruim. Terceiro lugar, né? Não podemos negociar. Outro ponto, o valor da família. A família é o maior patrimônio de uma nação. Não há nação forte com famílias fracas e fragmentadas. Então, de forma alguma, e percebemos e entendemos que muitas vezes o valor, a família, estão tentando desconstruir esse conceito família, mas a família é o maior patrimônio, né, de uma nação, e ela não pode ser fraca e nem fragmentada. Em quarto lugar, o valor da vida. Isso é muito importante. A vida começa na concepção. O embrião gestado no ventre da mãe não é uma massa humana, não, que pode ser descartada, mas é uma vida humana que precisa ser protegida. E por último aqui, o valor da moral, da moralidade. A integridade moral nas instituições públicas, na família e na igreja não deve ser apenas uma indumentária, uma vestimenta, um uso e costume. Não, não. Para se tirar uma foto perfeita. Não. Deve antes ser um ornamento da vida, ou seja, tem que ter boa reputação, caráter, bom testemunho, porque isto glorifica Deus. Palavras do reverendo pastor Hernandes Dias Lopes. Vamos então à introdução da nossa lição de número 9. Introdução. Na lição de hoje vamos conhecer um pouco mais sobre a vida de Estevão, um dos 7 escolhidos para a diaconia, em Atos 7, capítulo 6, do verso 1 ao Atos 6, do verso 1 ao verso 7. Quando lemos esse texto no livro de Atos, logo percebemos que estamos diante de uma pessoa extraordinária, de grande fé, cheia do Espírito Santo e de sabedoria, um autêntico cristão destemido. Estevão é um modelo para todo cristão, e sem dúvida serve de modelo para a igreja do Senhor. Observamos que a perseguição a Estevão e seu consequente martírio marcaram um momento decisivo na história da igreja cristã, quando a igreja sai para fora dos muros de Jerusalém para alcançar o mundo. Estava tendo, portanto, cumprimento das palavras de Jesus, que a igreja seria testemunha tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Atos 8 e 1 marca o início daquilo que foi anunciado em Atos, capítulo 1, versículo 8, né? Falando um pouquinho desse Estevão, o significado do seu nome, né, bem pertinente, gostaria de citar aqui. Em Atos 6 e 7 é onde aparece esse grande homem de Deus, como diz o texto, esse extraordinário homem de Deus e modelo para o cristão, né? Um modelo para todo cristão. Vemos que o nome dele se ajustava a Estéfanos, que no grego significa coroa ou coroado, né? Isso, né, corrobora muito com a atitude dele. Estevão foi coroado com sabedoria e Espírito Santo, né? Estevão é um modelo para todo cristão. Modelo aqui, comentarista rapidamente, em rápidas palavras, é o padrão, é o exemplo, é aquele que está na frente para ser imitado, né? Hebreus capítulo 13, verso 7, olha só o texto, aquele texto lindo. Lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, pastores fiéis, e pregaram a verdadeira, autêntica, original palavra de Deus. A fé deles, porque eles pregavam e faziam, obedeciam, a fé deles, dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Assim como Estevão foi um modelo, é um modelo, podemos utilizar como modelo e padrão para a nossa vida cristã em relação à perseguição e a tantos outros exemplos que veremos no decorrer da lição, né? Os nossos líderes, os nossos pastores, né, que nos ensinam, que nos instruem através da palavra de Deus, devemos imitar a sua fé, orar como eles oram, ler a Bíblia como eles leem, ensinar, pregar a palavra como pregam, cheios do Espírito Santo, olhando para a sua vida e assim imitando. A palavra-chave da lição
é martírio, que vem do latim martyrium, que deriva do grego martyrion, significa testemunho ou ação de testemunhar. No dicionário quer dizer tormento, ou morte infligidos por alguém em consequência da adesão a uma causa ou uma fé religiosa. Vamos ao tópico 1, então. Então, Estevão é um exemplo, um modelo a ser seguido, um padrão estabelecido que Deus permitiu chegasse até nós. E Lucas, com muita propriedade, fala sobre ele. Vamos lá, então. Estevão e a igreja que tem a sua fé contestada, recusada, negada, né? Vamos lá, subtópico 1. Vamos à leitura. Estevão e a igreja que tem a sua fé contestada. Aprendendo um pouco com Estevão. Vamos aprender um pouquinho com ele. A igreja precisa aprender. Se ele é um modelo, devemos aprender. Com Estevão, em Atos 6 e 7, aprendemos que a fé cristã será sempre questionada. Ele enfrentou oposição e todo cristão também enfrentará. A fé será colocada à prova sem espaço para indecisão. Além disso, Estevão nos ensina que todo cristão deve saber defender a sua fé, explicar e sustentar as crenças cristãs é uma responsabilidade da igreja. E cada crente precisa entender no que acredita e como responder a esses desafios. No entanto, em um mundo em que muitas vezes se opõe ao cristianismo, não basta apenas defender a fé. É preciso estar preparado até mesmo para enfrentar perseguições. Estevão é um exemplo, um modelo de coragem, mostrando que tanto o cristão como a igreja devem estar dispostos a permanecer firmes, mesmo que isso significa perder a liberdade ou até a própria vida, né? Então, que exemplo que Deus nos deu através da vida de Estevão. A fé sempre será questionada. Estevão tinha convicção da sua fé. Ele tinha certeza, ele sabia no que acreditava. Por isso que ele não recuou em nenhum momento. Ele avançou, ele falou com os da sinagoga, depois foi ao sinédrio, também não voltou, não recuou. Por quê? Porque ele tinha certeza, tinha convicção. Nós não podemos recuar assim como Estevão. Por quê? Porque nós sabemos em quem temos crido, né? Deus é fiel na nossa vida. Isso é muito importante. A fé sempre será questionada e colocada à prova. Nós precisamos defendê-la e sustentá-la com ações, com comportamento, com argumentos, falando, defendendo ela. Para isso, precisamos estar preparados. Por quê? Porque como o mundo ele trabalha ou ele luta, né? O mundo, na fúria de Satanás, trabalha contra a igreja, contra a evolução e o crescimento do Evangelho de Cristo na terra, o avanço do Evangelho de Cristo na terra. Então a igreja sofrerá, como Estevão sofreu, perseguições, duras perseguições. O preço pode ser alto, anotei aqui, mas valerá cada esforço, e a lição de hoje vai deixar claro, né? Quando olhava esse texto, logo me lembrei de Paulo a Timóteo. 2 Timóteo, carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, verso 11. Olha o que Paulo diz aqui. Para o que fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios, por cuja causa padeço, também isto, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Isto é convicção. Estevão tinha convicção, por isso não recuou. O texto aqui fala de Paulo que também não recuou. Paulo dizia isso porque tinha convicção. 2 Timóteo capítulo 3, verso 10 diz: tu, porém, ele orientando ali o jovem Timóteo, tu, porém, tens seguido a minha doutrina, o meu modo de viver, minha intenção, minha fé, longanimidade, amor e paciência. 2 Timóteo 3,11. Perseguições e aflições tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio, em Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor me livrou de todas, disse Paulo, né? Verso 12. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Mas Timóteo, sê sóbrio em tudo,
sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o seu ministério. Assim a igreja deva seguir. Assim como Paulo orientou a Timóteo, está orientando a nós, a igreja. Cumpramos o nosso ministério, levar a mensagem da cruz adiante, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Estevão não recuou porque tinha convicção. Paulo não recuou porque tinha convicção. Assim a igreja não deve recuar, porque tem e deva ter convicção, né? Por isso que Estevão defendeu veemente. Paulo ainda fala que a luta, a perseguição, a dificuldade do dia a dia está lá em 2 Coríntios 4,17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno muito excelente. Então, Apocalipse 2 diz tudo: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Então, não recue, né? Não se afaste, tenha convicção, porque o ataque certamente virá sobre a sua fé, mas Deus será conosco. Aquele que está conosco é maior, é o Todo-Poderoso. Subtópico 2, vamos à leitura. A fé sob ataque. Lucas nos conta que em um momento do ministério de Estevão, um grupo de judeus que vivia fora de Israel, chamado de judeus helenitas, se levantou contra ele. Esses judeus faziam parte da diáspora, ou seja, eram pessoas que tinham se espalhado por outras regiões, fora do território de Israel. Eles não concordavam com o que Estevão estava ensinando e começaram então a se opor ao trabalho de Estevão, aquilo que ele pregava. Esse levante aconteceu logo após Estevão fazer prodígios e grandes sinais entre o povo, em nome de Jesus. É interessante observar que o verbo grego usado aqui, anisteme, com o sentido de levantar, é o mesmo verbo usado por Marcos quando disse que houve testemunhas falsas que levantaram para acusar Jesus. Anteriormente, Cristo já fora atacado no seu ministério terreno. Agora o ciclo se repetia com os seus seguidores. A fé cristã sempre será alvo e objeto de ataque. Se a igreja é verdadeiramente cristã, sempre haverá um lugar de levante. Neste episódio, o levante fora motivado por conta da inveja que os religiosos sentiram ao ver as suas sinagogas esvaziadas, por motivo das pessoas se renderem a um evangelho de poder, genuíno, verdadeiro, cristianismo. Uma igreja bíblica sempre estará sob ataque e terá a sua fé contestada, questionada, assim por diante. Então, ali aparece um levante, né? Tem um livro, né? David Ebb, chama Pregação Poderosa para o Crescimento da Igreja. Falando ali de perseguição, de luta, de levante, ele cita 3 pontos. Eu gostaria de passar rapidamente aqui. São investidas inimigas, né? Contra a fé, ou a fé sob o ataque. O primeiro ponto, a primeira investida está em Atos 4, que era uma investida de fora para dentro, ou seja, perseguição, a prisão tentando impedir a pregação dos apóstolos e o avanço da igreja ali. A segunda investida está em Atos capítulo 5, de dentro para fora, quando Ananias é seduzido a mentir, né? E a igreja passa por um momento ali de dificuldade, é um momento da infiltração, uma falsa filantropia que poderia trazer algum problema para a igreja ali. E terceiro ponto, é o ponto da distração, está em Atos 6, através da assistência social. Então essa era uma outra investida, mas precisamos entender que uma coisa boa, assistência social é uma coisa boa, não pode interferir na outra coisa, no caso da pregação do evangelho. Mas nada dessas investidas, nenhuma dessas investidas sobre a fé dos cristãos, do cristianismo ali, a evolução da igreja em pleno crescimento, né, parou o crescimento da igreja. Não. Por quê? Porque em todo momento o Senhor dava um escape, dava uma solução. E na ocasião aqui, a decisão na escolha dos 7 obreiros ali, né, dos diáconos, né, para trabalhar ali, para servir, fez cessar a murmuração, como disse anteriormente, e a igreja continuou a crescer. Como os sacerdotes obedeciam à fé, o texto fala que as sinagogas a cada dia elas eram
esvaziadas. Isso trouxe um levante, isso trouxe um ódio do povo, né? Sacerdotes, a igreja crescia, muitos obedeciam à fé ali, então, de certa forma, o judaísmo estava sendo, para ele, estava sendo atacado, mas não, de forma alguma. Lucas, inclusive, relata isso, falaremos isso mais adiante. O ministério de Estevão era social e espiritual. Estevão foi chamado para a obra social, mas ele não se acomodou, ele foi pregar o evangelho. Estevão era um dos 7, mas não ficou apenas para servir às mesas. Foi além disso, ele foi um verdadeiro evangelista, né? Ele fez grandes maravilhas e sinais milagrosos entre o povo. Um dos propósitos de Lucas aqui, né, mostrando Estevão trabalhando, atuando e curando, orando e trabalhando na obra do Senhor, pregando o evangelho de Cristo, é mostrar que o Espírito Santo não é exclusivo, não era apenas dos apóstolos, mas é para toda a igreja. Ele atende, ele compreende, ele orienta a toda necessidade e orienta toda a igreja. O Espírito expande a obra de Deus através de cada pessoa. Você, nós somos um, né? E não é necessário esperar o cargo. Ele recebeu um cargo, uma responsabilidade, né, de diácono ali, mas para servir à mesa. Então ele não era um presbítero ou algum outro, né, cargo, alguma outra responsabilidade maior, mas nem por isso deixou de pregar o evangelho, nem por isso deixou de anunciar a palavra. Ele estava cheio do Espírito Santo e o Espírito Santo o motivou a fazer a obra de Deus. Não basta ouvir, se prepare e vá, né? O levante acontece mesmo, não tem como. Satanás não gosta que a obra de Deus se expanda, então ele luta contra todo o ministério, né? Os oponentes de Estevão eram de uma sinagoga, eles estudavam a palavra de Deus, faziam orações, mas, infelizmente, eles perseguiram, eles lutavam contra o cristianismo naquele momento da história, né? Qual o propósito da sinagoga? Adoração, educação e governo, né? As crianças aprendiam a ler nas sinagogas. 70 anos depois de Cristo ali, em Jerusalém existiam 400 sinagogas. Então as sinagogas, elas estavam espalhadas por todos os lados ali. E quando eles viram que a palavra de Deus estava sendo anunciada, o evangelho de Cristo estava sendo pregado e as coisas acontecendo, curas, libertações, aí eles ficaram muito bravos e começaram a se levantar contra aquele que anuncia a palavra de Deus. Mas que Deus nos dê graça, né, para poder suportar firme todo o ataque contra a nossa fé, contra aquilo que cremos, porque nós temos convicção naquilo que cremos. Vamos usar as palavras do apóstolo Paulo: eu sei em quem tenho crido e que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Vamos ao subtópico 3. A disputa de Estevão, então. A disputa com Estevão. Então houve um levante, né? Ali algumas contradições, eles não concordaram com aquilo que ele estava pregado, então começaram a disputar, né? A argumentar contra Estevão. Uma outra palavra usada nesse texto merece nossa atenção, é o vocábulo suzeteo, traduzido como disputavam, e disputavam com Estevão, Atos 6:9. Os léxicos ou dicionários grego-português observam que esse termo era frequentemente usado no contexto de discussões religiosas ou filosóficas, onde diferentes pontos de vista estavam sendo examinados ou desafiados. Era uma forma de debater ideias, impor aos outros a sua forma de enxergar as coisas. Em outras palavras, os judeus helenistas não estavam simplesmente discutindo um bate-boca, não. Estavam procurando a todo custo sobrepor a sua cosmovisão, a sua visão de mundo, através de uma narrativa bem construída, né? Observe, né, o texto já é claro, né? Estevão estava discutindo com filósofos, né? Estevão conhecia profundamente a história, defendia indiscutivelmente as profecias, acreditava irrefutavelmente em Jesus. Ele tinha uma fé inabalável, um conhecimento extraordinário.
Então ele pôde, com a graça e com a ação do Espírito Santo na vida dele, sabedoria que ele tinha buscado, encontrado. Estevão tinha graça, tinha conhecimento e graça. Então ele pôde ali argumentar com aqueles filósofos. E o texto é claro, eles levantaram, né? Atos 6:9 diz: e levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertinos, os libertos, dos sirineus, os alexandrinos, os que eram da Cilícia, da Ásia, e disputavam com Estevão, né? Mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Então eles subornaram uns homens, para que dissessem: ouvimos-o proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Excitaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo contra ele, o arrebataram, levaram ao conselho, ou seja, ao sinédrio. Então aqueles filósofos, aquelas pessoas sábias, com bastante argumentos, não conseguiram refutar uma ideia sequer daquele jovem pregador, né? Porque estava cheio de conhecimento, cheio de sabedoria e cheio do Espírito Santo. Aleluia, uma pessoa cheia de conhecimento, que busca a palavra de Deus, que estuda a palavra de Deus, e é cheio do Espírito Santo, ninguém o para. A defesa, então, eles apelaram ao sinédrio, né? Não conseguiram ali rebater uma ideia de Estevão, e falou: não, vamos apelar ao sinédrio. Arrebataram ele e levaram ao conselho, né? O sinédrio era a principal corte judaica. Existiam 3 grupos: governantes religiosos, anciões e mestres da lei. Atos 4:5 é o exemplo. Eles tinham autoridade para prender pessoas, como já vimos alguns exemplos bíblicos, né? Mas Estevão estava naquele lugar, no lugar que o seu mestre um dia passou, Jesus. Estevão está onde seu mestre estava quando ele foi condenado à morte. O sinédrio se reuniu para condená-lo sobre a semelhante acusação de blasfêmia. Atos capítulo 6, verso 12. Eu vou ler aqui. Assim excitaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo contra ele, o arrebataram, levaram ao sinédrio. Não teve jeito. Hernandes Dias Lopes, ele fala que o testemunho de Estevão era irrepreensível. Ele tinha boa reputação, ou seja, uma vida coerente dentro e fora da igreja, né? Precisaram contratar falsas testemunhas, porque nenhum argumento, né? Nada pôde repreender uma vida irrepreensível. A base da vida da igreja é o testemunho, e isso precisa aparecer, ser evidenciado. O Espírito Santo nos ajuda a isso. Suas palavras eram irresistíveis. Atos 6:10. Não era um dote natural, não era apenas uma boa oratória, apenas um discurso teológico, não. Havia poder nas palavras desse jovem, de Estevão, né? Era a boca de Deus. Uma igreja para impactar, uma igreja para poder causar, para poder trabalhar, trazer o evangelho puro e genuíno, impactar a sociedade, tem que rogar a Deus pela sua palavra. E também as suas obras eram irrefutáveis, né? Atos 6:8. Ele falava e fazia, aos ouvidos e aos olhos, tinha palavra e poder. Não adianta belos sermões, não precisa ter poder, sinais e ação, né? Então é muito importante o testemunho, a palavra de Deus com poder, e as nossas ações em prol do evangelho falam mais alto do que muitas palavras, né? Continuando aqui então, subtópico 4, precisaram então contratar falsas testemunhas para então elaborar, desenvolver. O subtópico 4 aqui fala disso, uma falsa narrativa. A igreja sempre teve que lidar e combater as falsas narrativas nos dias de Jesus. Ele foi acusado de enganar o povo, João 7:12. Quando ele ressuscitou, criaram a narrativa de que seu corpo havia sido roubado pelos discípulos, Mateus 28:13. O apóstolo Paulo foi acusado de pregar contra os decretos de César, Atos 17:7. E pelo fato de pregar a respeito de Jesus e da ressurreição, o acusaram de pregar a deuses estranhos. Hoje não é diferente.
A igreja luta em várias frentes com falsas narrativas, que a todo custo querem minar o seu testemunho e desacreditá-la. Você pode reconhecer algumas dessas narrativas? O que é uma falsa narrativa? Né? É uma história ou relato que apresenta informações enganosas. É uma mentira. Né? É um trecho tirado do contexto, que foi extraído de um contexto com informações imprecisas e causa confusão, buscando, né, trazer confusão, manipular a percepção das pessoas. Tem 5 pontos que fazem parte dessa falsa narrativa: informações parciais e distorcidas, linguagem carregada de emoção, camarada chora, né, mente, faz de tudo, buscando criar empatia ou rejeição por aquela falsa negativa, para que aqueles que estão sendo seduzidos aceitem ou rejeitem as pessoas que estão sendo ali mencionadas. Repetição, ignora ou distorce evidências. Por quê? Porque tem um propósito de manipular a informação. Uma falsa narrativa é um relato que apresenta informações mentirosas. E já sabemos quem é o pai da mentira, a falsa narrativa. Então já sabemos quem age por trás dela, né? Olha só os textos aqui que estão na nossa referência. Atos 6:11. Então subornaram os homens para que dissessem, ouvindo-lhe proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Jesus foi acusado de enganar o povo. João 7:12 diz: e havia grande murmuração entre a multidão a respeito dele. Diziam alguns, ele é bom, e outros diziam, não, antes engana o povo. Quanto a respeito da ressurreição de Jesus, acusaram seus discípulos de roubarem o seu corpo. Está lá em Mateus 28, 12 e 13. E congregados eles com anciãos e tomando conselho entre si, deram muito dinheiro aos soldados, dizendo, dizei, vieram de noite seus discípulos e dormindo nós o furtaram. São falsas narrativas bíblicas que eles tentaram, exemplos bíblicos, tentando enganar o povo, mentir ao povo, dizendo que o evangelho, que Jesus não ressuscitou, mas ele ressuscitou. E o seu Espírito habita em nós. Somos templo do seu Espírito Santo. Hoje não é diferente. A igreja luta em várias frentes com falsas narrativas. Então, que possamos ter a graça para poder vencer, assim como Cristo venceu, a igreja primitiva venceu, que possamos vencer as falsas narrativas. Como venceremos? Cheios de sabedoria, cheios do Espírito Santo, cheios do poder de Deus, né? Falando a vontade, fazendo a vontade de Deus, tendo um bom testemunho, uma boa reputação. Assim nós enfrentaremos e venceremos todas as batalhas em nome de Jesus. A fé de Estevão foi desafiada por opositores, mas ele permaneceu firme na verdade. Então ele foi desafiado, falou aos escribas, foi ao sinédrio, e em nenhum momento eles conseguiram vencer Estevão, porque ele estava convicto daquilo que pregava e anunciava. Tópico 2, Estevão e a igreja que defende a sua fé. Primeiro subtópico, Deus na história do seu povo. Deus na história do seu povo. Estevão é conhecido como o primeiro defensor da fé cristã e o primeiro mártir da igreja. Ele faz uma defesa apaixonada da fé, usando a própria história do povo de Israel como base. No capítulo 7 do livro de Atos, encontramos seu discurso completo, no qual, guiado pelo Espírito Santo, ele não apenas mostra como Deus sempre agiu na história do seu povo, mas também revela o propósito principal dessa história, que é provar que Jesus é o ungido, é o Cristo. Durante sua fala, Estevão menciona grandes nomes como Abraão, José e Moisés, destacando que todos eles viveram na esperança da vinda do Messias, que mesmo sendo tão esperado, acabou rejeitado. A defesa de Estevão nos ensina que toda explicação e defesa da fé cristã, a chamada apologética, deve sempre ter o objetivo central, apontar para Jesus Cristo. Tanto no Evangelho de Lucas, quanto em Atos dos Apóstolos, Lucas se preocupa em demonstrar que o cristianismo em nada se constituía uma ameaça à lei e à ordem do Império Romano.
Isso ele cita em vários textos, Lucas 23, do 4, 14 e 22. Né? Atos dos Apóstolos está lá em Atos 16, também em Atos 26. Então, Atos dos Apóstolos, por exemplo, os pretores de Filipos aprisionaram Paulo e Silas e foram obrigados a soltá-lo, desculpando-se por sua ação ilegal. Então, eles entenderam que foi ilegal prender Paulo e Silas e precisaram soltar. Então, em nada o evangelho, o cristianismo, constituía uma ameaça à lei, ao Império Romano. E Lucas defende isso muito energicamente, tanto no Evangelho quanto em Atos dos Apóstolos. Na Bíblia de aplicação pessoal tem um texto, e eu quero comentar com os irmãos aqui rapidamente, quero ler, melhor dizendo. É um texto muito importante para dar contexto aqui à nossa aula de hoje. Estevão, além de ser um bom administrador, foi também um poderoso orador, como nós vimos aí passos nos tópicos anteriores. Quando confrontado no templo por vários grupos antagônicos ao cristianismo, usou uma lógica convincente para refutá-los. Isto está claro na defesa da fé que ele faz diante do Sinédrio. Estevão apresentou em resumo a história dos judeus e fez poderosas aplicações das Escrituras. O que atormentou seus ouvintes durante seu discurso, ele provavelmente percebeu que estava redigindo a sua sentença de morte. Olha só, os membros do Sinédrio não podiam suportar as suas motivações, que suas motivações malignas fossem expostas, então apedrejaram Estevão até a morte, enquanto ele orava pedindo que o Senhor os perdoasse. As palavras finais do discípulo demonstram quanto ele se tornou parecido com Jesus em tão pouco tempo. A morte de Estevão causou um duradouro impacto sobre o jovem Saulo de Tarso, que deixou de ser violento perseguidor dos cristãos para tornar-se um dos maiores defensores e pregadores do evangelho que a igreja já conheceu. Né? Estevão se arriscou, ou seja, Estevão se expôs, não negou a sua fé, não recuou, ele avançou. Então a igreja também precisa arriscar, a igreja precisa se expor. A igreja de Cristo na atualidade deve seguir o modelo de defesa de fé observado na vida de Estevão. Os crentes devem conhecer profundamente a fé que professam. Existem algumas dificuldades para defender essa fé, que alguns encontram para defender essa fé. Mas essa dificuldade, ela vem ou ela acontece por quê? Porque não são as pessoas que encontram essa dificuldade não são frequentadores assíduos da escola bíblica dominical, não frequentam curso teológico, não frequentam culto de ensino, não leem a palavra de Deus, não meditam nela de dia e de noite. Como, porém, vencerão? Como, porém, enfrentarão tamanha dificuldade, perseguições ou argumentação contrária? Não, mas a Bíblia recomenda: examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Jesus disse isso, João 5:39. Então, conhecer as Escrituras é primordial, mas se preparar para conhecer, eu preciso me preparar, eu preciso estudar. Preciso buscar a palavra de Deus. Para que eu devo estudar? Para que eu devo me preparar? Né? Pedro deixa isso bem claro para a gente. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, verso 15. Antes santificai a Cristo como Senhor em vossos corações e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir razão da esperança que há em vós. Então nós temos que saber responder, e para saber responder precisamos estudar, precisamos buscar a Deus, precisamos conhecimento de Deus, e este conhecimento ele chega através de estudo, de preparo, né? Mas também da ação do Espírito Santo nas nossas vidas, Segundo subtópico, corações endurecidos. Concluindo sua defesa de fé, Estevão disse: homens de dura cerviz, e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistiu ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. Mesmo diante dos fatos apresentados por Estevão em sua defesa suficientemente convincente, seus adversários preferiram ignorar. Na verdade, ninguém convence quem não quer ser convencido. Deus não força ninguém a crer, nem tampouco condena sem lhe dar antes oportunidade. O texto mostra que o Espírito Santo não tem espaço
para corações endurecidos. Olha só esses versos, né? Dura servir significa teimosia, obstinação, relutância, não aceita de forma alguma, né? Observe isso, Atos 6,15. Eles viram o rosto de Estevão como de um anjo. Isso já servia como um sinal de alerta, de atenção, despertar a atenção. Alguma coisa está errado. O que estamos fazendo? Que decisão estamos tomando a respeito desse jovem? Então todos os que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Isso já é uma oportunidade para rever o seu conceito e não tomar uma decisão precipitada. Mas também, Atos 7,56, ouviram Estevão dizer, e disse, Estevão, eis que vejo céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. E qual foi a resposta deles? Observe como o coração estava endurecido. Mas eles gritaram com grande voz, taparam seus ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. Ou seja, eles não queriam ser convencidos, de forma alguma. Estevão foi convincente o suficiente e eles ignoraram. Deus não força ninguém. Na verdade, ninguém convence quem não quer ser convencido, né? Então, se hoje ouvires a voz do Espírito Santo, não endureça o coração. O Espírito Santo fala conosco através da sua palavra, e a sua palavra penetra e traz salvação, traz consolo, traz alento para nossas almas, né? Estevão defendeu o evangelho com sabedoria e coragem, mesmo diante da perseguição. Partindo aqui para o final, então, Estevão e o martírio da igreja. Primeiro subtópico, contemplando a vitória da cruz. Diante de um grupo enfurecido, Estevão contemplou a glória de Deus. Eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Atos 7,56. Uma igreja que contempla o Cristo glorificado não nega a sua fé, pois ela contempla a vitória da cruz. Assim como Estevão, o apóstolo Paulo demonstrou estar pronto, não somente para sofrer pelo nome de Jesus, mas para morrer por ele. Uma igreja que mantém seus olhos no Cristo glorificado não tem a que temer. Paulo não negou a sua fé, nós já vimos em textos anteriores ali. Estevão não negou a sua fé. Assim a igreja precisa também não negar a sua fé. Tenho aqui algumas referências, né? 2 Timóteo 2,12, se sofremos, também com ele reinaremos, mas se o negarmos, ele também nos negará. Então não negue a sua fé. Combata, vá até o fim, persevere até o fim, porque a salvação está no final. Também não recue. O justo viverá pela fé, viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. O Senhor não tem prazer nisso, mas o Senhor tem prazer naquele que não recua, naquele que não se afasta, naqueles que não se ausentam da perseguição, mas confia a Ele, né? Toda força, todo socorro. Não demonstre fraqueza, Provérbios 24:10. Se te mostrares fraco no dia da angústia, a tua força te faltará, a tua força será pequena, né? Mas fique firme, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau, e havendo feito tudo, ficai firmes. Efésios 6:13. Seja firme e seja constante, todo dia, toda hora, todo momento. Não pare no meio do caminho, não recue, não negue a sua fé. 1 Coríntios 15:58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor, terá recompensa. A luta vem e passa, o Senhor é conosco. Pregue o evangelho. Por quê? Porque Ele é conosco. Não tema, não tema. No seminário ID que tivemos esses dias aqui na nossa igreja, uma frase que marcou muito, eu anotei e trouxe aqui para a nossa aula. Quem está conosco nunca perde batalha. Ele é poderoso, glorioso, majestoso. Ele é tudo. Portanto, temei a Ele, que pode dar toda a nossa vitória, né?
Romanos 8,31. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ainda, Isaías 43,13. Ainda antes que houvesse dia, disse Deus, eu sou. E ninguém há que possa escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Então persevere até o fim. Suporte a luta, suporte a dificuldade, porque assim como Paulo venceu, combateu o bom combate, assim como Estevão venceu perdoando, você, nós, a igreja, também vencerá em nome de Jesus, em nome de Jesus. Subtópico 2, perdoando o agressor. A última declaração de Estevão antes da sua morte é marcante e cheia de significado. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes impute este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Aqui vemos um cristão que não teme a morte, porque contempla a coroa da vida, tem convicção no Deus que prometeu, acredita naquele que há de vir. E como diz a Bíblia, mais um pouquinho de tempo que há de vir, virá e não tardará. Temos aqui a figura de uma igreja que literalmente se dá pelo perdido, que se sacrifica por ele. Esse deve ser o modelo a seguir. Observe que a visão de Estevão apoiava a reivindicação de Jesus, ser fiel até a morte. Isso lhe aconteceu, né? Os líderes judeus dos dias de Jesus condenaram Jesus à morte por blasfêmia. Não toleraram também as palavras de Estevão e o mataram apedrejado. Mas olha as suas palavras, que lindas são essas palavras. Quanta misericórdia vemos nesse verso, Atos capítulo 7, verso 60. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhe imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Olha como ele estava parecido com o mestre. E dizia Jesus, Lucas 23, 34, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sorte. A igreja, tem um texto aqui que eu achei muito importante na Bíblia de aplicação pessoal, e concluindo aqui o nosso assunto de hoje já. Olha que texto importante. Talvez as pessoas não nos matem por testemunharmos a respeito de Cristo, mas podem deixar claro que não desejam ouvir a verdade e tentar nos calar. Continue honrando a Deus por meio da sua conduta e de suas palavras. Embora muitos possam rebelar-se contra você e a sua mensagem, alguns seguirão a Cristo. Lembre-se que a morte de Estevão causou um profundo impacto na vida de Paulo, que mais tarde se tornou o maior missionário cristão. Mesmo aqueles que se opõem a você agora, podem mais tarde se voltar para Cristo. Então não pare, não recue, avance. Cristo é contigo, Cristo é conosco, né? A fidelidade de Estevão a Cristo o levou ao martírio, tornando um exemplo de perseverança na fé. Conclusão da nossa lição: Estevão, um dos 7 escolhidos para o trabalho social da primeira igreja, representa o modelo de uma igreja verdadeiramente bíblica, qualificado, cheio de fé e do Espírito Santo. Não teme se posicionar diante de um mundo e de uma cultura contrários. Não teme o sofrimento e nem mesmo a morte, na defesa daquilo que acredita e prega. É o modelo de uma igreja que, em vez de ficar no seu conforto, vai até as últimas consequências, arriscando pelo seu Senhor. Né? Deus não tem prazer naquele que recua, mas ficará conosco até que tudo seja consumado, até que tudo seja completo, até que a nossa vida esteja salva por completo. Então, que Deus nos oriente, que o Espírito Santo nos ajude, assim como ajudou, assim como orientou, assim como
guiou nosso irmão Estevão possa orientar a igreja, e uma igreja cheia de sabedoria, cheia de poder, uma igreja cheia, com boa reputação e cheia do Espírito Santo. Ela enfrenta o desafio, ela enfrenta a perseguição e ela nunca será vencida, porque maior é o que está conosco do que o que está com o mundo. Que Deus abençoe a todos no santo e glorioso nome de Jesus. Assim encerramos a nossa linda lição hoje. Amém.